No seu dia a dia aí, ó, tá cheio de oportunidades aí que talvez você não conheça, talvez você não saiba. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho para dar clareza para você. A nova fonte de renda é como se fosse uma trilha. Ela é uma trilha, um caminho que você vai percorrer para alcançar, para ter, para fazer com que ela aconteça para você de forma recorrente todo santo mês. Nessa trilha, como todo caminho, você vai encontrar com atalhos, você vai ter atalhos, vai ter obstáculos. Se você está no caminho e você conhece um atalho serve para quê? Um atalho serve para que você consiga chegar no lugar que você quer. Só que usando o atalho você consegue chegar mais rápido. Pois é. E tem também nesse caminho, como todo caminho, a gente vai encontrar também obstáculos. E os obstáculos, muitas vezes, quando a gente não os conhece, eles nos atrapalham a chegar no destino da forma que a gente gostaria. Vamos ao atalho de hoje. O atalho de hoje são os clubes de milhas. Nossa senhora, hein? Clubes de milhas. Tem gente que não faz a menor ideia do que são clubes de milhas. Eu vou explicar aqui o que são os clubes de milhas. Vocês que estão participando aí aqui comigo, que estão aí participando essas semanas todas, eu já venho falando de milhas, venho falando de cartão de crédito, mas e os clubes de milhas? Clubes de milhas e clube de pontos. Vocês conhecem, sabem o que é? Alguém tem algum clube de milhas aí? Poderia me falar aí? Você sabia que isso pode ser um atalho rumo à sua nova fonte de renda? Pois é. Nós vamos falar disso hoje. E o mais legal, tem gente que às vezes até conhece, até tem um clube de milhas, mas esse clube está meio desalinhado com o objetivo da pessoa. Então, nós vamos falar muito aqui hoje sobre clube de milhas. Vamos explicar direitinho como que funcionam os clubes, tá? Eu vou explicar para vocês o conceito primeiro, o que é, para que vocês entendam e até o final dessa live você entenda por que esse conceito, por que esse atalho aqui te aproxima de uma nova fonte de renda todo santo mês, sem que você precise trabalhar mais para isso, tá bom? Então vamos lá. O que são clube de pontos ou clube de milhas? Clube de pontos ou clube de milhas são assinaturas que você faz, tá? Para receber mensalmente uma quantidade X de pontos ou uma quantidade X de milhas. Qual que é a diferença entre pontos e milhas? Quem sabe a diferença entre pontos e milhas? Todo mundo aí sabe qual que é a diferença aí entre pontos e milhas? Ou não? Vocês querem que eu explique a diferença entre pontos e milhas aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem? Então vamos lá. Nós temos conceitualmente, aí eu vou explicar uma coisa aqui, isso é uma coisa do Ezequiel, tá? Ezequiel, professor universitário, 10 anos, gosto de fazer umas analogias aí para que fique mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, às vezes essa terminologia não é uma terminologia que muitas pessoas usam, não. Isso aqui é o Ezequiel que fez, que criou, só para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, o que são pontos e o que são milhas? Pontos estão relacionados ao uso direto de programas associados ao seu cartão de crédito, associados normalmente ao banco que você tem conta, aquele banco tradicional. Quais programas de pontos que a gente pode dar de exemplo aqui para vocês? Santander Esfera, para quem tem conta no Santander. O Sempre Presente Itaú, para quem tem conta no Banco Itaú. O programa da Caixa, para quem tem conta na Caixa Econômica Federal. O programa de pontos que se chama Livelo, que é o programa do Banco do Brasil e do Banco Bradesco. Algumas pessoas me perguntam do DOTS, que é horroroso, mas é um programa de pontos. Então, esses programas que estão associados aí a um cartão de crédito e a um banco, a gente chama isso de programa de pontos. Gente, existe uma cacetada de programa de pontos nesse nosso Brasil, hein?
ponto tem de mais? Porque está associado normalmente a alguma marca, a algum serviço. Então existem milhares? Não, dezenas, vamos falar milhares não, mas existem muitos programas de pontos porque a todo momento estão surgindo novas instituições financeiras, estão surgindo os bancos digitais. Junto com os bancos digitais surgem também os programas dos próprios bancos digitais. Então, essa gama de programas de pontos que a gente tem hoje é enorme. Isso é ótimo para a gente. Quanto mais programas tiverem, melhor. Mais benefícios eles vão procurar fornecer para os clientes para atrair uma quantidade maior de pessoas. Então, programa de pontos são programas que estão associados diretamente a algum desses bancos ou desses novos bancos. Novos bancos, por exemplo, Nubank. Provavelmente você já ouviu alguém falar de Nubank, do cartão roxinho. O cartão do Nubank, por exemplo, ele tem o seu próprio programa de pontos, que é o programa que é o Rewards, tá bom? Show! Show de bola, muito bom. Isso são pontos. Pontos não são vendidos. Você não consegue vender diretamente pontos. Para que você consiga vender e fazer os seus pontos virarem dinheiro, você tem que transformar os seus pontos do seu cartão em milhas. Pois é, no Brasil nós temos 3 programas de milhas. Smiles, que é o programa de milhas da Gol, Azul, que é o programa de milhas da Azul, e temos o Latam Pass, que é o programa de milhas da Latam. Esses são programas de milhas. Eles estão associados a algum programa de alguma companhia aérea, tá bom? Então, milhas eu consigo, ó, milhas eu consigo e eu posso vender milhas. Tanto milhas quanto pontos são dinheiro. O que tem que ficar na cabeça de vocês aí, ó, é que isso são tanto pontos quanto os milhas são dinheiro. Você não tem que trocar isso por produto, você não tem que trocar isso por serviço bancário. Isso é grana, isso é dinheiro, tá bom? Então, a diferença é que pontos estão associados a instituições financeiras. Para você vender os pontos, você tem que transformar os pontos em milhas. As milhas estão associadas às companhias aéreas. E as milhas, eu posso fazer o que delas? Vendas, tá bom? Então, fica ligado nessa diferença, que essa diferença é importante. O que esses programas eles têm em comum, né? O que eles fazem para fidelizar clientes? O que eles fazem para capitalizar? Como que eles fazem para ter dinheiro? O que eles fazem? Eles têm várias ações, tanto os programas de pontos quanto os programas de milhas. Todos eles têm parcerias com empresas, todos eles têm benefícios para você trocar e usar os pontos, todos eles têm. Uma das modalidades que esses caras têm para monetizar e fidelizar cliente é uma parada que se chama clube de pontos ou clube de milhas, tá bom? Olha só que interessante, pessoal. O clube de pontos ou o clube de milhas é uma assinatura que você faz mensalmente. Você paga um valor X para todo mês estar recebendo em troca uma quantidade X de pontos e outros benefícios que o programa pode dar para você. Então, isso é que é um clube de pontos ou um clube de milhas. Ficou claro o que é um clube de pontos ou um clube de milhas? Então, é um valor que você paga X por mês e esse valor, diante desse valor que você paga, você recebe em troca uma série de benefícios. Ok? Podemos seguir? Alguma pergunta sobre o que era aí ou o que é, na verdade, um clube de milhas ou um clube de pontos? Bom, o que acontece, né? Algumas pessoas, o que vocês não podem, o que não é um clube de milhas, né? O que as pessoas confundem? As pessoas acham o seguinte: existe uma diferença
entre você fazer o cadastro em algum determinado programa e você ser assinante de um clube de milhas. Existe diferença, uma diferença enorme entre os dois. Você simplesmente ser cadastrado num programa não significa dizer que você tem que ser assinante de um clube de milhas. Muita gente acha nisso. Nossa, então eu não vou fazer porque senão eu vou ter que pagar? Não. Os cadastros nos programas são gratuitos. Você pode ser cliente dos programas simplesmente fazendo um cadastro que dura 30 segundos, tá bom? Então, você não pode confundir. Você fazer cadastro no site não significa que você vai ser assinante. Então, você entrar lá no site e fazer o seu cadastro não demora 2 minutos e é gratuito. A opção de ser ou não assinante é uma opção e uma escolha sua, tá? Ser cliente não significa ter que pagar. Ser cliente é ser cliente e você não tem necessariamente que ser assinante. Ser assinante de algum clube é uma opção que passa a ser uma opção sua, tá bom? Então essa é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, que muita gente acha assim, então eu vou ter que pagar. Calma, calma que nós vamos chegar lá e nós vamos fazer, eu vou explicar para vocês uma série de raciocínios para vocês entenderem, tá bom? E por que, Ezequiel? Por que esses clubes eles são um atalho? Porque existem ao longo do ano e existem estratégias ao longo prazo que fazem com que você, uma pessoa comum que talvez não gaste muito no cartão, uma pessoa que talvez não faça tantas compras X na internet, que você ou qualquer outra pessoa consiga fazer com que esse clube, mesmo sendo pago, seja um excelente negócio para você. Seja algo que vai gerar um valor monetário, um valor em dinheiro para você, maior do que aquele valor que você investiu. Então, muitas pessoas às vezes confundem e me perguntam isso com razão, e eu falo, por que é um atalho? Porque você sendo assinante no clube, você vai pagar muito, dependendo, né, de cada caso, de cada situação, você vai pagar um valor pequeno para fazer uma adesão, mas que comparando esse valor ao tipo de ganho que você vai ter, aí, meus queridos, é algo que é praticamente, talvez imensurável, né? E eu vou falar muito sobre disso daqui. Todos nós, eu vou falar um pouco disso, mas eu vou dar alguns exemplos aqui antes para vocês verem, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar um exemplo que eu mostrei essa semana para vocês aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um exemplo, foi um exemplo até meu, de uma máquina de lavar que eu comprei essa semana aqui. Cadê? Aqui, ó, achei. Olha só. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como que um clube. Ó, eu sou assinante do clube Latam PES. Pode olhar aqui, ó, que no dia 25/5, ó, teve um clube aqui, ó, assinatura de um clube. A minha cara tá pegando justamente em cima da pontuação, mas eu assino, eu pago um valor por mês e essa assinatura por si só já me gera uma quantidade X de milhas. Todo mês, tá aqui, tá? Se vocês observarem aqui nesse meu extrato aqui, vocês vão ver que aqui, ó, tem duas linhas, a do dia 22/5 e a do dia 17/5. Está escrito assim, pontos extras, 30% do clube, 10 mil. Essas linhas significam o seguinte, essa pontuação que vocês estão vendo aí, essas milhas aí, 2.550, na linha que está abaixo da minha cara aqui, e a lá de baixo, que está assim, 4.950,
só foram milhas geradas para mim porque eu sou assinante do Clube Latam. Caso eu não fosse assinante do Clube Latam, eu não teria direito a ter 30% a mais em cima desse acúmulo que eu fiz. Então, olha só que coisa interessante. Se eu pago o valor de um clube, mas esse clube me dá um benefício de acumular 30% de milhas a mais, esse clube automaticamente se paga. E isso acaba gerando toda vez, em cada acúmulo que eu faço, uma quantidade X de milhas a mais. Isso só é possível porque eu sou assinante do clube. Então percebe que o meu resultado ele já viria. Mas o meu resultado com a assinatura do clube, o que vai acontecer com esse resultado? Se ele era assim, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar assim. Ah, Ezequiel, então como que funciona? Qual que é a ideia por trás disso? Pois é, nós vamos falar muito disso daqui também, tá? Então a ideia é o seguinte. Deixa eu voltar para os comentários aqui. A assinatura do clube em si, ela tem que estar atrelada a algum objetivo. Muitas pessoas me perguntam assim: "Ah, Ezequiel, mas tem que pagar?" Lembra o que eu falei da diferença lá do começo. Você vai ter que pagar sim, mas essa assinatura só vai ser paga se ela, de alguma forma, né, que a gente tem aí N estratégias para isso, se ela de alguma forma for gerar um retorno para você suficientemente bom para que ele auto se pague. O Nubank é um ótimo exemplo disso, é um excelente exemplo disso, tá? Disso aqui que eu estou falando. Por quê? O Nubank ele tem o programa de pontos próprio dele. O Nubank, gente, ele é um caso classíssimo em que a assinatura do clube, do clube de pontos dele, se a pessoa entender o que ela está fazendo, ela auto se paga. E com sobras, diga-se de passagem, tá? O Rewards, vamos pegar, já que muita gente tem o Rewards, ele é o seguinte, ele é ou você paga ou você paga R$ 190 de uma única vez, ou você paga 12 de R$ 19, que dá R$ 228. E aí vai, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, dentro de uma comunidade de alunos que a gente tem, uma mensagem bem legal aqui, acho que é da Cássila, se eu não me engano. Vou pegar aqui para vocês, só para vocês verem, tá? Eu acho que é da Cássila mesmo. Ó, deixa eu achar aqui que eu vou mostrar para vocês o print aqui, que o print é bom. Não tô achando o print aqui não. Ô, daneira. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui que é importante, vou mostrar para vocês. Então, olha só. Se você tem um gasto, adiantando aqui no caso do Rewards, se você tem um gasto acima de R$ 1.600 por mês e você não tem assinatura do Rewards, você está deixando dinheiro para trás. Se você tem um gasto médio acima de R$ 1.600, a assinatura do Rewards já se paga e ainda sobra grana para você. Você consegue fazer grana a mais ainda, tá bom? Então, fica atento em relação a isso daí. Deixa eu achar uma... Aqui, ó. A Cássila aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Uma conta de R$ 114, outra conta aqui de R$ 115. Tenho aqui, tem vários aqui. Exemplo não falta aqui, menino. Tem exemplo demais. Então o Rewards é um exemplo. As pessoas, o mal às vezes da pessoa é que a gente tem na nossa cabeça que a parada sendo paga é ruim.
Tem neguinho que gosta do negócio, tem gente que gosta do negócio tudo de graça. Ah, de graça é comigo mesmo. Mas se falar com a pessoa que tem que às vezes fazer uma assinatura, pagar alguma coisa, a pessoa já acha que é ruim. Essa é uma das maiores ciladas e um dos maiores erros que às vezes uma pessoa pode cometer. Não sei se talvez vocês pensem ou reagem assim. Pensa muito qual que é a sua reação quando você se depara que alguém fala assim, você vai ter que pagar X por mês aqui. E o que fica claro, principalmente no caso dos clubes, seja clube de pontos ou seja clube de milhas, é o que eles podem fazer. Vamos ver se vocês entenderam. Vocês não dependem deles para ter resultado, tá? Presta bem atenção, você não depende deles para ter resultado. Só que o que acontece se você souber a assinatura certa que você tem que fazer? O que acontece com o seu resultado? O seu resultado que era assim, ó. O que acontece com o seu resultado? O seu resultado vai acontecer o que com ele? O seu resultado tende a crescer se você souber a estratégia certa e se você souber o jeito certo de assinar um clube. O Rewards, para quem tem valores de faturas mensais na média menores do que R$ 1.500, não vale a pena assinar. E muita gente às vezes cai no erro de, o Ezequiel falou que clube de milhas é bom. E aí tenta fazer sozinho, tenta fazer sem conhecimento, tenta fazer sem objetivo, acaba fazendo a assinatura sem ter claro para que está fazendo e depois acaba não tendo o resultado que esperava e aí sim acaba perdendo dinheiro porque fez a assinatura sem pensar e sem conseguir enxergar qual era o real objetivo daquilo e como que aquilo poderia impulsionar a estratégia de vocês, tá? Então, fiquem ligados nisso daí. A assinatura de clube, você vai fazê-la, você vai realizá-la apenas se ela for interessante e se ela impulsionar o seu resultado. Um outro parâmetro que eu dou é sempre o seguinte: a assinatura do clube, toda assinatura, veja, olha só que interessante isso. Toda assinatura de clube, ela tem que se pagar e ainda gerar lucro para você. Toda. Se você assinou ou se você pretende assinar algum clube e isso não acontecer para você, significa que alguma coisa de errado você fez, tá? Então, sempre lembra disso. Eu vou assinar. Como? Como que isso vai gerar benefício para mim? Qual é a forma de eu ter benefício com isso? Como que isso vai virar dinheiro para mim? Eu estou pagando aqui e como que isso vai virar dinheiro para mim, tá? Então, sempre pensem nisso, tá? Sempre pensem nisso. O clube, ele é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, tá bom? Bom, eu separei alguns outros exemplos aqui para vocês. Principalmente falando aqui desse momento de pandemia, tá? Nesse momento de pandemia, muitas pessoas também me perguntaram: Ezequiel, como que funciona? Como é que tá funcionando aí os clubes nesse momento? Você recomenda? Você não recomenda? Como é que você tá? Como é que são as assinaturas? E olha só que interessante, né? Tem acontecido um movimento muito legal nesse sentido para nós que temos o conhecimento que temos, para nós que sabemos fazer disso dinheiro no nosso bolso, né? Dinheiro aqui, ó, do jeito que eu tô aqui, ó, sentado na minha casa aqui fazendo um negócio aqui do meu escritório aqui, ó. Como que é possível, como que isso tem sido vantajoso para a gente? Estão aparecendo oportunidades para adesão de clube, principalmente clube Smiles e clubes Azul, que nunca, presta atenção aqui, ó, nunca
existiram antes. Nunca existiram antes. Assim como outras oportunidades, adesões de clube às vezes que eram sensacionais, que eram muito boas, nesse momento de pandemia, tá tendo isso. Nossa, Ezequiel, mas por que está acontecendo? Como que funciona? Como é que não funciona? Como é que funciona ou não? Nós nunca tivemos esse tipo de movimento. Nunca, 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 nunca. Então, a gente fala que ao longo do ano, os programas, eles têm as assinaturas de clube como uma fonte de receita. Pensem comigo, se esses clubes dependem de assinaturas, se a assinatura de clube por parte dos clientes é uma das formas que essas pessoas têm, que esses programas têm de capitalizar o programa, se eles podem usar isso, eles vão usar. Agora imagina quando uma das receitas que eles mais têm, que são os voos, por exemplo, não estão acontecendo da mesma quantidade que aconteceram antes. Eles têm que fazer alguma coisa diferente. Eles têm que fazer alguma coisa diferente simplesmente para ter uma nova, aumentar a sua receita. Então o que está acontecendo é um movimento de promoções que a gente nunca viu iguais, tá? Que a gente nunca viu iguais. E outras, né? Dando oportunidades para que nós participemos de promoções que até então a gente também nunca tinha tido conhecimento. Vamos vir para um exemplo aqui do Clube Livelo. Vou mostrar aqui para vocês na tela aqui, ó. Livelo também é um negócio bacana. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa oportunidade aqui, ó, é uma oportunidade raríssima, ó. Assinantes Clube Livelo, ó. Assinantes Clube Livelo. Comprar pontos Livelo com 50, volta aqui negócio, com 50% de desconto. 50% de desconto. É uma promoção raríssima. E olha por quanto tempo essa promoção tá valendo. Olha, válido o mês de junho inteiro. Esse mês é aniversário da Livelo. Então, olha só que interessante. Isso aqui, para quem acompanha o mercado de milhas, para quem acompanha o mercado de pontos, para quem sabe do que eu estou falando aqui, sabe que essa oportunidade, ela é uma oportunidade de ouro. Ela é uma oportunidade de ouro, tá bom? Então é muito legal isso daqui, a forma como está acontecendo, principalmente nesse momento, tá bom? Bom, o Wander colocou uma coisa interessante aqui. Meu receio com os programas de pontos é conseguir uma forma de impedir ou dificultar a venda de milhas, inviabilizando a conversão de pontos em milhas. Muito difícil isso acontecer, viu, Wander? Eles têm um grande interesse que a gente utilize esses pontos. Aliás, eles têm interesse, como esse conhecimento aqui não é disseminado, o bom mesmo para esses programas de pontos é quando os pontos expiram, porque a gente paga por eles. E aí, se os pontos são expirados, eles ganham dinheiro com isso às nossas custas. Então, eles não têm e fazem sempre uma questão muito grande de você estar usando isso em seu benefício. Então, o que eu falo, gente, me dá até giriza. O que eu falo é o seguinte: esse tipo de informação que eu tô dando aqui para vocês, eu fico até vermelho. Esse tipo de informação que eu tô dando aqui para vocês não é uma informação que ela tá disponível em qualquer lugar. Eu demorei alguns anos para chegar às conclusões e ter essa clareza que eu tive. Não tinha nenhum Ezequiel na minha época para chegar para mim e falar assim: Ezequiel, é assim, é assado, faz isso, faz aquilo, faz isso outro, faz isso um. E se vocês olharem ao redor de vocês, vocês vão perceber isso. Quantas pessoas ao redor de vocês falam disso? Quantas pessoas ao redor de vocês entendem isso? Quantas pessoas ao redor de vocês enxergam que isso aqui é dinheiro? Que isso aqui é dinheiro, que isso aqui é possibilidade de você gerar renda sem precisar fazer nada a mais por isso. Tá? Então, fica ligado, fica ligado. Isso aqui, ó, isso aqui
É algo que eu não consegui fazer isso aqui, chegar a essas conclusões aqui de maneira simples, não. Muito pelo contrário, eu demorei alguns anos para chegar e para fazer isso tudo que a gente faz aqui e ter essa nossa estrutura, tá bom? Então é o seguinte, não, não caia, não caia, não caia naquela parada de que você vai sair daqui e vai sair assinando o Clube de Milhas. Não, você tem que ter uma estratégia para isso, tá? Você tem que ter uma estratégia para isso. Qual tipo de estratégia? Depende. Se eu pudesse falar aqui uma única coisa para vocês, eu poderia falar. Só que faz as contas comigo. Ó, vou falar aqui, ó. Smiles tem clube, Azul tem clube, Latam tem clube, o Nubank tem o clube dele, que é o Rewards, que você assina. A TAP, que é um programa de milhas de uma companhia portuguesa, tem clube. São vários clubes que tem, cada um com a sua finalidade e cada um com o seu objetivo. O maior erro que eu vejo pessoas cometendo é sair daqui e falar, vou sair daqui e vou sair assinando. Não, lembra o que eu te falei. A assinatura de clube é para colocar mais grana e dinheiro no seu bolso. Se ela não estiver cumprindo esse objetivo, se você fizer com aquele sentimento de que, ai, será? Ai, será que vai dar? Ai, meu Deus, será que... Não, não é será, não. Ela vai dar, ela dá retorno. Ela vai te dar retorno, ela tem que dar retorno. Se não tiver claro isso para você, é porque você não entendeu isso ainda, não entendeu ou fez de alguma forma que ainda não ficou claro para você, tá? Então fica ligado nisso daí, tem que ter estratégia, tem que estar alinhado ao seu objetivo, tem que estar alinhado àquilo que você quer. O que você pode querer? No meu caso, eu quero ter mais dinheiro, porque eu quero ter liberdade financeira. Se eu não tivesse a fonte de renda que eu tenho vinda disso, eu não conseguiria ter saído do meu emprego, eu não teria tranquilidade para ter saído do meu emprego e ter voltado para estar aqui hoje com vocês, falando aqui hoje para vocês. Tá? Eu só consigo estar aqui hoje porque eu consegui um dos meus objetivos, meu objetivo, Ezequiel, meu objetivo era criar com isso uma nova fonte de renda. Para quê? Para que eu conseguisse fazer aquilo que eu quisesse fazer e não ficasse tão dependente de um emprego, não ficasse tão dependente de um tanto de coisa que a gente fica quando a gente depende de um trabalho, quando a gente tem um chefe chato, quando a gente tem um mala sem alça que a gente tem que aguentar, quando a gente tem que trabalhar com alguma coisa que a gente não gosta. Então, o meu objetivo, Ezequiel, é esse. É por isso que eu falo com vocês. O que eu estou passando para vocês aqui é uma forma de vocês terem uma nova fonte de renda todos os meses sem precisar trabalhar mais para isso. Para mim, isso significa liberdade. Hoje, vamos pegar o parâmetro de hoje aqui, ó. Obviamente, se não tivesse a pandemia, mas se eu estivesse dando aula na faculdade, agora eu estaria no intervalo da aula. A aula acabava 8h35, dava o intervalo da primeira aula e a segunda aula voltava 20h55. 20h55 eu ia ter que estar na sala de aula para as duas últimas aulas. Eu teria que sair da sala de aula hoje 10h35 que acabava a aula. 10 anos da minha vida. Eu trabalhei todas as noites assim. Não conseguia participar de um aniversário, não conseguia participar das apresentações da escola do Enzo, não conseguia ficar com a minha família. Hoje eu estou aqui conversando com vocês com muito prazer, porque eu estou aqui dentro da minha casa. Minha esposa e meu filho estão aqui a 2 metros de distância de mim. Então eu estou fazendo isso daqui com prazer. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero fazer. É uma escolha minha. E não tem mais... Meus queridos, pega comigo essa visão aqui. Não tem nada mais libertador do que você poder escolher. Do que você poder falar assim, hoje eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Hoje eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso.
Então, é, sem dúvida alguma, é algo assim que eu venho buscando e é algo que eu quero mostrar para vocês também. Não tem nada, eu não tenho, vocês têm que entender o seguinte, o meu objetivo aqui é vocês enxergarem essas possibilidades, tá bom? Enxerguem essas possibilidades, que essas possibilidades elas estão disponíveis e estão acessíveis a todos nós, tá bom? A todos nós.